aqui. É desde aquela hora que eu estou mexendo. Um 60. Fala, Eli. Opa! Falei errado aqui. Abri antes da hora. Posso falar, presidente? Pode. Bem, pelo que eu pesquisei aqui, o TST, como ele falou, tem a súmula 244. Ela fala que mesmo a empregada estando com contrato de experiência, ela tem a estabilidade. Isso lá a nível de TST. Agora, o STF, em 2018, fez uma decisão, o tema 497, o tema 497, que é a decisão de repercussão geral, vale para todo o Brasil. Ele fala o seguinte, que só há estabilidade para a gestante nos casos de demissão sem justa causa. Ou seja, ele deixou de fora a questão de contrato de experiência. Se o contrato de experiência venceu no prazo, não é demissão sem justa causa. É vencimento do contrato. Então, o STF, Superior Tribunal Federal, não reconhece estabilidade para contrato de experiência. E a instância é maior. Mas o TST insiste e mantém a súmula, ou seja, a empregada vai para a justiça, a nível de primeira instância e ganha. Né? Aí a empresa tem que recorrer para o STF. A empresa vai para o TST, aí o TST dá ganho de causa para a empregada e manda readmitir. Né? Quer dizer, isso aí a gente conhece como insegurança jurídica. Né? Esse nosso país é a nível de judiciário, não posso falar que senão eu vou ser preso igual o Roberto Jefferson, né? Eu não tenho granada lá em casa, mas é complicado. É uma insegurança jurídica, um descaso total. Como é que uma instância maior diz que não tem estabilidade por conta de experiência, a instância menor, que é o TST, fala, mantém uma súmula contrariando a instância maior. Esculhambação, né? Com relação à carência, eu estou aqui na 8213. Ô, Fábio, Sim. Vamos discutir primeiro esse caso aí, ó, do contrato de experiência. Eu perguntaria para o pessoal, contrato de experiência. Um contrato de experiência para analisar o quê? Não é se a pessoa tem experiência de fazer o serviço ou não? Então, na minha concepção, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, certo? Na minha concepção, certo? Então, a pessoa, eu vou mandar ela embora, não porque ela está grávida, é porque ela não deu conta do serviço, certo? Então, eu contratei ela para uma coisa, eu contratei ela de experiência para ver se ela estava apta ao serviço ou não, certo? Essa foi a intenção do dono da empresa, certo? Eu acho que é um caso muito, dependendo do juiz, pode dar ganho de causa para a empresa ou não, certo? Porque o ato de eu entrar lá, certo? Porque ele não olhou, usou de boa fé, não verificou se ela estava grávida ou não, ela estava contratando experiência para ver se ela dá conta do serviço ou não. Essa foi a intenção da empresa. O entendimento do STF é que, quando eu contrato uma pessoa por contrato de experiência, na maioria das vezes é um contrato provisório. Eu não vou precisar dela. Como? Então, o entendimento é, com os contratos por prazo determinado, a empresa contrata, por exemplo, contratou uma pessoa por 6 meses. Se ela contratou por 6 meses, o entendimento é que não vai precisar, a partir do 7º mês, eu não vou precisar mais dela. Então, não é essa a intenção, Fábio. Fábio, experiência. O que está falando? Experiência. Ver se ela tem experiência ou não. Essa foi a intenção do legislador a respeito do assunto aí. Não, ele colocou lá no mérito lá,
contrato por prazo determinado não é só o de experiência. Tem o da 6 mil e pouco, da lei lá 6 mil e pouco, que eu posso contratar até por 2 anos. É qualquer contrato por prazo determinado, vale Determinado. a STF. Então, ele entende o seguinte: se eu contratei a pessoa por prazo determinado, é porque eu não posso estar precisando dela daí para frente. Então, por Mas não que que foi eu. essa a intenção. O que é experiência? Não, isso está no relato do ministro. Pois é, mas está equivocado no meu entendimento, porque quando eu tratei isso para experiência, a intenção da pessoa contratar, se ela tinha experiência ou não. Essa foi a intenção do empresário, certo? De experiência é isso aí. Agora, eu acho o seguinte: a justiça tinha que padronizar. Se, É, se, se uma mulher que está trabalhando por conta de experiência, ela está se sujeitando a trabalhar porque precisa. Então, eu tinha que unificar. Contrato de experiência tem direito, sim. Por que estão tirando ela do direito? É penoso para a empresa, mas eu tenho que ver a Constituição. A Constituição garante, dá garantia de trabalho para a mãe, dá garantia de qualidade de vida para a criança que vai nascer. Se, se vale para outra, devia valer para todos. Agora fica, o STF fala que não pode, o TST mantém que pode. Aí o tá empresário errado, né? fica no meio da insegurança jurídica. Tá errado, né? Porque vem intenção do empresário quando foi para contratar, se foi por experiência ou para determinado. Determinado é uma coisa e por experiência é outra coisa, certo? É o que eu sinto, né? Alguém quer discutir isso aí? Alguém quer dar mais opinião? Alguém mais quer dar opinião? Bem, então fica essa lacuna aí, certo? Aí vai depender muito do juízo do superior lá, certo? Para julgar, certo? Se a intenção dele foi por contar por experiência ou por prazo determinado, certo? Na minha concepção, se ele contratou por experiência, não tem nada a ver se ela está gestante ou não, certo? Para eu mandar embora, porque ela não tinha experiência, certo? Essa foi a intenção. Agora, quanto ao outro caso, Fábio. Com relação à questão da carência perante a Previdência Social, lá na Lei 8.213, de 91, ela fala lá no artigo 24, né? Aliás, no artigo 25, fala o seguinte: a concessão das prestações pecuniárias do regime geral da Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo seguinte, que é o 26. Então, lá no inciso terceiro fala: salário maternidade para as seguradas de que tratam os incisos 5º e 7º do caput do artigo 11 e as do artigo 13 desta lei, a carência é de 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39. Então, aqui está falando que a trabalhadora tem que pagar 10 contribuições mensais. Qual é a exceção? Lá no artigo 26 fala o seguinte: independe de carência a concessão das seguintes prestações: salário e maternidade para as seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas e empregada doméstica. Então, para as empregadas, as seguradas empregadas, ou seja, a empregada contratada, a trabalhadora avulsa e a empregada doméstica, não tem, não tem carência. Certo. Mas a intenção do legislador parece que era o seguinte, porque pode haver um conchavo entre o empregador e o empregado, certo? Para que a pessoa está grávida, vamos supor, de 3 meses, a mulher está grávida de 3 de 4 meses, né? Aí entra daqui 2 meses, daqui 3 meses você vai sair também, entra para receber da Previdência Social, certo? Talvez essa é uma segurança de 10 meses, certo? Para a Previdência, certo? Porque se houver o conchavo entre os dois e for aprovado que menos de 10 meses, a empresa vai ter que assumir, certo? Essa maternidade, né? Mas aí, Verão,
Só um instante. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aqui no artigo 11, cadê o 7 aqui? Só um instante. Cadê o trem? É o 5, 7. Fala, Fábio. Peraí. Se 10 contribuições, essa exigência da carência de 10 contribuições é para contribuinte individual e questão do trabalhador rural. A empregada do comércio, a empregada do escritório, ela não tem a carência, não. Tem carência, não? Não. Só no Deveria caso ter, da... né? Não tem Isso é uma lei para todos, né? Uhum. Alguém mais tem pergunta aí? Vamos, pessoal, fazer pergunta. Alguém tem pergunta para fazer? Alguém mais tem? Eu saí, ó. Alguém mais tem pergunta, pessoal? E Lóia, tem não, Lóia? João? Oi, colega, boa noite. Oi, presidente, tá me ouvindo? Tá, pode falar, João. Deixa eu perguntar para vocês aqui. O INSS, pessoa física, que foi recolhido a maior pelo teto, dos últimos 5 anos, como é que eu faço... Eu peço a restituição dele pelo perde-compra ou pelo formulário, ou por ambas as alternativas? Eu escolho. Alguém quer responder aos colegas aí? Alguém quer responder para o nosso colega? A Cristiane levantou a mão. Fala, Cristiane. Senhor João, o senhor fez são 2 empresas distintas ou só recolheu a maior? Tem o caso de 2 empresas distintas e tem o caso de recolhimento a maior também só de uma. A que o senhor recolheu maior, se for para trás, perde comp, né? O senhor só recolheu a maior. Agora, se foi de 2 empresas e não levou a declaração que uma já recolhia sobre o teto ou o complemento de outra, as 2 empresas têm que ter dentro do sistema da CEFIP, se for para trás, se não constar a partir do E-Social, tem que constar lá o envio dos múltiplos vínculos, porque o senhor só poderia recolher sobre o valor da diferença ou não recolher, né? Se houve já o valor recolhido pela totalidade em uma das empresas. Entendi. Se for só Aí a empresa que recolheu a maior ou levou a declaração, o funcionário ou o prestador levou a declaração, aí não deveria ter retido. Aí é essa empresa que vai entrar com o pedido. A empresa que entra com o pedido não é o funcionário, a pessoa?
Não, é a empresa que entra, não é o funcionário, não, porque na realidade a obrigação é do funcionário falar que realmente tinha retenção a maior em um dos locais, né? Mas quem faria a retenção seria a empresa, então não tem como o funcionário entrar com o pedido, até onde eu saiba, não. A não ser que ele tenha contribuído. Tá. Só de uma empresa, só repete para mim. Alô? Alô, Cristiano, estou te ouvindo. Tá me Só escutando? repete para mim, se fosse só de uma empresa, no caso, no períodos que é somente uma empresa, aí como que é o procedimento? Só repete. Aí é no Perdicomp, né? O senhor tem que entrar com o Perdicomp. Hoje não tem mais o antigo Perdicomp, tem que ser no web. Ou processo digital. O processo digital não pode ser formulário? Não, porque senão o formulário em si só vai ter que protocolar no processo digital, né? Agora o Perdicomp já é automático. Alguém mais pode esclarecer melhor aí? Foi respondido, João? Tá, então, tranquilo, beleza. Deu para tomar um alinhamento. O Cristiano que está aqui. Não existe aposentadoria por invalidez, tem? Primeira pergunta, eu estou perguntando. Existe, Fábio, existe aposentadoria por invalidez? Ué, presidente, existe, ué. Claro que existe. É? Existe. Aposentou mesmo por invalidez? Aí Ou tem é que, pensão? se ficou O incapacitado... INSS vai pagar, vai aposentar a pessoa definitivamente ou quando a pessoa está doente, ele fica suspenso? Ué, depende do tipo de doença e o que aconteceu com ele, né? Se ele ficou incapacitado para o trabalho definitivamente, ele vai ficar por tempo definitivo. Divina. Vanildo, fala, Vanildo. Boa noite para todo mundo. O INSS vai fazer a perícia. Na perícia vai verificar se a incapacidade é permanente ou temporária. Se for temporária, ele vai lá estipular o benefício por um tempo e ele pode, normalmente, de 2 em 2 anos, rever isso. Não tem um prazo certo, na verdade. Ele pode notificar a pessoa a qualquer momento a comparecer para fazer uma nova perícia para ver se ele continua incapacitado, se ele deve continuar recebendo aquele benefício. Se a pessoa já está de certa idade e o INSS vê que não tem melhora no quadro clínico dele, pode considerar aquela aposentadoria por invalidez permanente. Aí não pode mais ser revista. Pergunta: uma invalidez permanente, a empresa é obrigada a fazer a rescisão do empregado? Eu creio que sim, porque no caso, por invalidez, ele não pode trabalhar. Fábio, fala. Fábio, fala. Fábio, você está mudo, Fábio. Vamos lá. O artigo 475 da CLT fala o seguinte: o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Então, ele não manda demitir, ele manda suspender o contrato. Aí, até como o Vanildo falou, até que a Previdência determine que é definitivo. Everaldo. Vou falar. Everaldo. Pode falar. E tem os casos também que é invalidez por trabalho, né? Dependendo dos casos, a Previdência, ela, igual o Vanildo falou, não aposenta de imediato. Ele deixa temporariamente, ele vai ser revisto, e enquanto ele estiver como acidente de trabalho, ou alguma invalidez por trabalho, tem que ir recolhendo o FGTS, né? Não, mas aí não, pode não, né? Não, tem não. Só se fosse dentro do trabalho.
Eu tive um caso numa empresa, um escritório que eu trabalhei. Quando eu entrei, o funcionário já tinha uns 4 anos que estava encostado por invalidez, né? No caso que o Vani falou aí, ele afasta por um tempo e não tinha tempo de retorno. Então, de 2 em 2 anos, ele tinha que ir lá e ficar fazendo essa questão da invalidez lá, até dar o prazo da idade para aposentar. Ou se detectar realmente que é irreversível. Aí foi quando a gente fez o desligamento imediato. Pois é, mas aí ele tem direito ao FGTS se for acidente de trabalho, não é, pessoal? Ele ficou recebendo o FGTS, depósito de conta, como acidente de trabalho, mas era um Acidente de trabalho é outra benefício de coisa, né? invalidez, né? É. Era um benefício de invalidez temporária. Alguém mais pode clarear aí, pessoal? Fala, Vanildo. Para entender isso, você tem que aprofundar esse negócio do INSS, porque lá tem vários tipos de benefícios, ele chama de espécies. Você olha lá, por exemplo, eles mudou o auxílio-doença, agora chama outro nome, por exemplo. Para você assim, entender, é melhor você compreender cada código, o que significa cada benefício daquilo, porque lá dentro do INSS tem vários tipos. Normalmente, a aposentadoria é o código 91, se não estiver enganado, é considerado acidente do trabalho. Para aposentadoria por invalidez, tem um código, tem validez permanente, tem um código, cada tipo de benefício tem um código. Tá? O mais recomendável é olhar cada códigozinho desse, o que significa, lá no próprio site do INSS. Antigamente tinha explicando cada código. Não sei se nesse novo site tem esses códigos detalhados, o que é cada um dele, porque fica mais fácil de compreender esse negócio de o que tem que recolher, o que não tem. Porque tem, por exemplo, a pessoa pode estar uma doença, inicialmente é doença, mas aí ele chega na perícia e descobre que aquilo é derivado do trabalho. Então, esse auxílio-doença, chama de auxílio-doença, antigo auxílio-doença, vai ser convertido em acidentário, né, considerado, que é decorrente do trabalho. Então, esse negócio não é uma coisa simples assim de responder, não. Depende muito do caso concreto. O Vanildo, eu consegui no site do INSS uma tabelinha lá, que até a gente teve um caso aqui de uma funcionária que entrou na justiça, ela ficou encostada pelo motivo 31, que é doença normal, só que ela entrou na justiça dizendo que essa doença foi proveniente, né, de um acidente do trabalho ou uma doença adquirida no trabalho, que seria o item 91. Mas na hora que a gente encostou ela, a gente pegou o tipo do benefício e lá estava 31, que era doença. Não foi recolhido o FGTS, ela entrou na justiça requerendo um monte de coisa lá. Então, assim, é igual o Danilo falou, eu acho que para a gente falar uma coisa bem certa, tem que saber a espécie da aposentadoria ou do benefício, porque de imediato não dá para entender, né? Fábio, quer falar, Fábio? Não. O microfone, então. Alguém mais quer fazer questionamento? Alguém mais? Rosa. Rosa Alves, pode falar. Oi. Não, eu tive um... Tá me ouvindo, né? Estamos. Eu tive um caso, mas é igual você falou, Everaldo, é considerado acidente de trabalho. Aqui um trabalhador rural foi ofendido por uma cobra, mordido por uma cobra, cascavel, e aí ele não deu conta mais de trabalhar. Aí ele foi encostado pelo INSS, ficava de tempo em tempo, ia lá fazer a perícia para ver se tinha melhorado ou não, e durante todo esse tempo recolheu o FGTS. Mas aí é considerado um acidente de trabalho, né? Aí recolhi o FGTS também. O INSS encostou e a empresa com o empregador continuou pagando o FGTS. Alguém mais quer falar? Fala. Fala, Vanildo. Saveraldo, não sei se aqui do grupo tem alguém aí do participa do nosso programa da parte de folha. Tem alguém aí? Eu queria tirar uma dúvida de uma nota que saiu recente lá do E-Social a respeito de... Até ouvi o Fábio falando disso, de pagar diferenças de meses anteriores no mês atual.
surgiu uma nota orientativa lá no E-Social, e é meio confuso, eu queria... Será que o senhor participa da parte de desenvolvimento de folha, lá na implantação do sistema lá no E-Social, do nosso programa? Olha, aí seria mais com o Cleide, certo? Com o Cleide e a Doraci. Eu fiquei com SCD e SF, viu? Não entendi. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Hoje me ligou uma pessoa e queria que a gente colocasse no programa que ela omitiu, a nota fiscal foi emitida lá no mês de março, ela queria lançar ela agora e pagou imposto agora, né? Na minha concepção, ela terá que voltar em cada mês e pagar o imposto em cada mês e retificar as declarações que eram obrigatórias em cada mês. É isso mesmo, pessoal? Fala, Vanilton. Se eu não estiver enganado, tem como você escriturar. Agora, eu acho que é nota de entrada, não recorte de saída. Tem como você escriturar, né? chama lançamento, acho que é tempestivo, uma coisa assim. Extemporâneo. Tem um código específico lá que identifica isso quando vai para o SPED fiscal, que você está lançando uma nota fora do prazo. Mas saída, não. Saída, não. Saída não tem que ser no mês, porque aí, pelo amor de Deus, né? Esquecer de lançar a saída... Porque saída ela tem que voltar lá e recolher os impostos e retificar todos os impostos, e retificar a contabilidade, retificar tudo, né? Se fosse saída, poder lançar assim, seria bom demais. Eu esqueci 3 meses para trás aqui, eu vou lançar agora, eu vou deixar de pagar imposto de 3 meses agora. Um prazo desse é maior que coração de mãe. Mas está querendo que o programa aceitasse ela fazer isso, certo? Não. Everaldo. Fala. Então é o seguinte, vocês têm razão. A saída, o fato gerador é a saída da nota. Não tem como fazer. Ela entra lá no PGDAS e recalcula. Aí vai sair só o débito que ela não lançou. O que ela pagou, o próprio sistema abate e ela vai recolher com multa aquilo que ela não pagou. É muito simples, ela tem que voltar assim, porque senão também vai dar problema lá no SPED fiscal e vai dar problema em tudo, né? Que chama postergação de imposto. Não pode, ok? Não pode. Cristiane. Opa. Pode falar, Cristiane. Eu tive um caso desse aí, mas não foi erro meu, não. Eu peguei de uma empresa para corrigir. E aconteceu também esse fato, também nas prestações de serviço. Tem que voltar, sim, igual a Divina falou, mês a mês, se a empresa for do Simples Nacional, e refazer e calcular a diferença. E pode acontecer igual aconteceu comigo. Eu lancei lá porque a prefeitura cobrou um valor que o outro contador não declarou, ele declarou a menor, e a prefeitura lançou para a Receita, que a empresa tinha emitido X valor de nota, né? E aí, além disso tudo, ainda deu diferença de faixa. Na hora que eu refiz o imposto do mês que ficou errado, na hora que eu fui fazer o próximo, ainda teve complementar dos outros meses, porque pagou o imposto na faixa menor. Então, assim, era um trem bem sério. Saída e prestação de serviço na data. Então, está respondido nosso colega, então. Alguém mais que tem questionamento? Rosa, fala, Rosa. Everaldo, eu queria saber, já é o contrário, não é bem o contrário, é que aconteceu um probleminha lá no nosso programa num mês, depois eu até liguei lá, já resolvi, mas ao certo é que entrou a nota de uma empresa em outra, no mês eu não vi, eu passei o valor, recolheu e a pessoa pagou o imposto. Depois que a gente viu que tinha tido essa falha, aí refizemos tudo, aí o valor ficou a menor. E ela pagou a maior. Como que eu faço para mim pegar de volta esse valor aí? Tem que ser... Isso é entrada ou saída? Saída. O imposto, a pessoa pagou a maior. Tem algum jeito de eu fazer? Uma nota.
lançou uma nota em outra empresa? Não, não lançou. Entrou, Everaldo. Como eu não sei, porque no dia que nós corrigimos, eu liguei no nosso programa e eles falaram que lá não fazia, não acontecia, mas aconteceu. Infelizmente, Não, aconteceu. aí, Rosa, não vai desculpa falar, mas esse programa lá, aí não tem nem. Eu gostaria de que mesmo que foi isso aí, Rosa, eu vou pegar o seu caso e vou olhar isso com carinho, viu? Alguma coisa está errada aí, viu? Não, mas no dia nós. Não vem ao caso essa questão, Everaldo. No dia Não, nós batemos demais. mas agora me interessou, Rosa, porque o Os... programa que deixa eu lançar uma nota fiscal através de um XML, lançar noutra empresa, aí é sacanagem. No que Eu gostaria de olhar isso aí com mais carinho, certo, Rosa? Amanhã você inclusive. me liga para a gente olhar isso aí, que mês que foi, o que é que aconteceu com isso aí. Mas aí resolvemos, arrumou só porque já tinha sido passado, já tinha pago o valor. Dentro do Simples Nacional, eu consigo abater esse valor ou tem que ser através de perder compra? Como que eu faço para me recuperar o que a pessoa pagou a mais? No mês seguinte, tipo assim, eu posso fazer isso dentro do Simples Nacional? Alguém sabe me falar? Se pagou a mais, é só fazer o PDComp e se está legal, pagou a mais, certo? Ver o motivo que pagou a mais, certo? Aí é só fazer o PDCamp e desconto dentro do mês. Fala, primeiro, Cristiane. É sobre esse assunto, Cristiane? É sobre esse assunto. Hã? O pedido de compensação. Oi, tá me escutando? Como? Tô. Oi. Oi, tô ouvindo. Rosa, lá dentro é a empresa do Simples? Isso. É do Faz o pedido de Simples. compensação dentro do próprio portal do... Então, dentro do próprio portal do Simples, tem lá embaixo, lá nos últimos locais, lá, compensação. Aí você vai colocar o mês que pagou a maior e ele vai te perguntar onde você quer compensar. E você joga o mês que tiver saldo. Aí depois tem que tirar o DAS avulso, né? Vamos supor que eu vou fazer agora. Da que sobrou. Vamos supor que eu vou pagar o mês de outubro. Aí eu posso ir lá e colocar, vamos dizer, foi o mês 8. Eu posso ir lá e colocar essa diferença do mês 8 que pagou a maior. Rosa, liga para mim lá amanhã, ele vai Rosa. te perguntar. Me liga amanhã que eu Ele quero vai te ver. perguntar Eu quero lá pegar assim, tudo ó. assim. Tá bom. Ele vai te perguntar lá assim, Rosa, qual mês que houve o crédito? Aí você vai jogar, que é o mês 8. E aí ele vai te perguntar, na hora que você for para seguir, qual mês você quer compensar? Mês 10. Aí vai sair um documento de compensação. E aí, a diferença da outra vez que aconteceu comigo aqui, eu tive que fazer um DAS avulso, porque estava bem em cima da hora da pessoa recolher. Aí eu fiz um DAS avulso e ele ficou com 2 pagamentos. Ô, Cristiano, 2 minutinhos. Wesley, desliga esse microfone do Fábio. Wesley. Oi, vou desligar. Pode continuar, Cristiano. Pode continuar, aí, Cristiano. você vai pedir lá... Oi, tô ouvindo. Você vai pedir lá a compensação, igual eu tô te falando. Você vai entrar lá embaixo, lá no rodapé lá, compensar crédito, jogar o mês que teve o crédito e seguir. Aí ele vai te falar em qual mês você quer compensar. Aí você joga o mês que você quer compensar. Só que todos os dois têm que estar apurados. Então, se você quiser compensar no mês de outubro, o mês de outubro já tem que estar apurado. Ah, certo. Entendeu? Pois é, mas eu apuro o mês 10, depois eu faço essa compensação. E no próprio mês 10 ele abate Depois esse você faz valor essa ou não? compensação. Ele abate no próprio mês 10, só que é igual eu tô te falando, você vai ter que gerar um DAS avulso. Porque ele não entende isso. Aí você vai ter que fazer um DAS avulso do valor de ISS, tudo que ele compensou lá. Ah, tá. Vai sair o demonstrativo da compensação. Certo. Então tá bom, obrigada. Nossa. Vou tentar fazer. Fala, Vanildo. Não era sobre esse assunto, a colega já respondeu.
Eu só não lembro se a parte, por exemplo, se houver ICMS, se ICMS entra, eu tenho que ir direto na Secretaria da Fazenda, ou a parte do ISS, se entra direto no portal, ou se tem que pedir direto na prefeitura. É isso que isso aí eu não me recordo, mas a parte federal tem como compensar. Pedir restituição é esquecer o dinheiro lá e deixar para o governo. Se puder fazer compensação, sempre faça. Pedido de restituição, reembolso, é a última coisa que você deve pensar em fazer, porque é um trem que o governo não devolve tão cedo. E, ó, Inclusive, eu pedi uma restituição, tem tempo, nunca entrou. Vanildo, no meu caso, eu fiz o pedido de reembolso lá, de compensação, desculpa, e aí, o que acontece? Não compensou o ICMS. Aí, o ICMS, eu paguei ele completo na guia do avulso, entendeu? Na hora de jogar lá o valor do ICMS, Então, eu peguei o valor lá do... É o que eu estava pensando, ou seja, se houver ICMS no meio, você tem que ir direto montar processo lá na Cefaz, ele não vai pegar lá dentro do Simples Nacional do portal. Se for empresa de serviço, então o ISS também você tem que pedir de volta lá na prefeitura. Ele não compensou. Aí, o que eu fiz? Na hora de fazer o DAS, eu joguei o valor integral. Pagou, normal. Eu não tive que fazer processo, não. Pelo menos o meu, como foi pouco, né? Graças a Deus, não tem problema, não. Pois é, mas aí abateu a parte do ICMS também? ICMS e ICMS ISS. pode. Abateu PIS, COFINS, contribuição social, esse trem todo. Aí, o ICMS e o ISS, eu paguei na guia do avulso. Na hora de você fazer o avulso, você tem que fazer o imposto por imposto, pela diferença, né? Rosa, fala, Vanildo. a parte de ICMS, como não é tributo federal, então se você pagou a maior no Simples, você tem que entrar com processo lá na Secretaria da Fazenda, se você pagou a maior, entendeu? A mesma coisa do ISS, é por isso que não entra lá na compensação dentro do portal, lá só você vai compensar tributo federal. O que for estadual ou municipal, você tem que procurar cada órgão e ver como é que pede esse dinheiro de volta. Você vai ter que mandar processo e pedir de volta, ou seja, esquecer isso aí. Abrir uma conta e nunca fechar. 5 anos é a conta aberta. Certo. Fala, Manuel. Boa noite a todos. Boa. Dentro desse assunto aí também, mas assim, eu ouvi muito falar agora aqui de restituição, né? Restituição, compensação. O Vanildo mencionou aí a dificuldade da restituição. Concordo, é um problema. Mas assim, Vanildo, a pergunta para o Vanildo. Você sabe alguma coisa, ou todos os colegas, sobre o INSS, independente do Simples Nacional? INSS. Tem como compensar também com outro INSS? Federal pode. Tem, Fala, depende. Se você tiver um exemplo, fica até mais fácil de tirar a sua dúvida, porque, assim, antes da DCTF Web, era uma burocracia. Agora, existe, ele chama lá de compensação cruzada. Se eu pagar maior INSS, ou pagar indevido o mês, eu posso compensar ele com o próprio INSS, ou eu posso compensar ele com outros tributos, exceto tributos do Simples Nacional. Se for uma empresa de lucro presumido, lucro real, paguei, por exemplo, julho, paguei INSS a maior, R$1.000. Aí eu posso usar esses R$1.000 para compensar qualquer outro tributo federal, não somente INSS, igual era antigamente, eu só podia compensar INSS, ou seja, contribuição previdenciária com contribuição previdenciária, e não podia envolver os terceiros. Agora, com a DCTF Web, você pode compensar com tudo que é tributo federal. Respondido, Manuel? Respondido, obrigado. Tudo bem, valeu. Alguém mais quer fazer pergunta? Vamos aproveitar. Alguém mais quer fazer pergunta? Vanildo, fala. A respeito desse assunto, e também eu não sei se algum colega, eu acho que até agora eu não conheci ninguém, porque desde que começou também essa DCTF Web, tem lá aquele negócio de saldo de licença maternidade, saldo de salário família, eu nunca vi empresa nenhuma sobrar isso para pedir o reembolso. Agora, licença maternidade, dependendo da quantidade de funcionários, tem. Isso aí também é outro ponto. Nunca, que até agora eu não vi nem um centavo voltando desses pedidos de reembolso de saldo de licença maternidade, né?
Outra coisa, o governo aí é sacanagem com a empresa, principalmente empresa pequena, quando aí é desestimular a contratar funcionária mulher. Fala, Cristiane. Não, primeiro, Cristiane, o Carlos. Carlos Pereira, pode falar. Boa noite, pessoal. Tranquilo, todo mundo aí? Boa. É o seguinte, ô, Everaldo, é sobre a ONG que eu queria falar. Pode falar agora ou outra pergunta aí? Vou ver se é a Cristiane. Cristiane, é sobre esse assunto anterior ou é outro? É sobre esse assunto da licença maternidade aí. Deixa ela falar então, Everaldo. Continua, então. Deixa a Cristiane falar. Desculpa aí, é rapidinho. Não, pode falar, Cristiane. Me ajuda não aí. Preocupa, No não. caso, então, você também está com um processo aí de licença maternidade com reembolso. Eu também estou com, no mínimo, 8. E até hoje eu não vi dinheiro nenhum. Eu já montei processo desde a obrigação dessa questão do reembolso. E até hoje eu não vi um centavo de devolução para nenhum cliente. O cliente liga naquele modelo, né? Como se a gente tivesse... Entra no chat, o pessoal fala que tem de 1 ano a 2 anos para avaliar o processo. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. Pode continuar, Cristiane. Eu fiz bagunça aqui. Oi. Cristiane, você está muda. É porque ela está muda, Geraldo. Não sei se ela Fala, acessou. cara. Ah, eu cessei aqui. Desculpa. É porque eu apertei e não falei. Finalizou. Desculpa. Pronto. Carlos, fala. Everaldo, é sobre a ONG, né? O pessoal está descobrindo que a associação, instituto, o governo não está passando verba para esse pessoal. Agora, a ONG, com a finalidade, na realidade é uma finalidade única, né? Ela está tendo a contribuição, no caso, são as doações, as verbas. Eu queria saber como é que vai ser a tributação dessas verbas. Não tem tributação, porque a doação tem alguma tributação? Alguém poderia falar aí? Você tem um exemplo, Carlos, boa noite. Boa noite, Vanil. Você tem, por exemplo, exemplo, assim, porque não tem, depende muito, assim, constituir uma, que chamam de ONG, é uma associação, é uma fundação, foi constituída. Qual a finalidade dela? A finalidade dela é X, então ela está recebendo doações para a finalidade que ela foi constituída, ou, por exemplo, essa ONG está recebendo dinheiro que não é de doação, ela está comercializando produto e fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o fim que ela foi criada. O que tem que se analisar é isso. Ela está fugindo do que está lá no estatuto dela, qual é a finalidade dela, ou seja, o entendimento da Receita é nesse ponto. Desde que seja para a sua atividade lá, a Receita, a destinação seja para a sua atividade, e eu já vi decisões mais recentes lá da própria Receita dizendo que está vendendo produtos, mas a venda desse produto é para a finalidade dela. Mesmo assim, eles têm entendimento lá que considera que essa receita é isenta também. Não, ela não recebe, não. Ela não comercializa, ela só recebe doações de terceiros e governamentais, né? Então, ela tem a finalidade única, tá? De atendimento às mulheres, certo? Em toda a situação, né? No caso, atendimento psicológico, atendimento de segurança, tudo, né? Então, ela tem essa finalidade única. Ela não comercializa nada, não faz evento para comercializar nada. É só mesmo doação de terceiros, quando as pessoas doam, e também verbas governamentais. Eu entendo que isso aí não tem tributação nesse caso aí. No caso das verbas, vai depender de onde veio essa verba, se ela eu esqueci a palavra aqui exata, se ela, tipo assim, tem uma destinação certa, eu tenho que depois prestar conta, eu não posso fugir do que está lá no convênio, contrato, seja lá o que for. No caso de verbas governamentais, é isso. E nas doações, isso aí você pode se preocupar. Doação, principalmente para esse terceiro setor, doação não tem incidência nenhuma. Tá certo. Então, como ela não comercializa mesmo, não vai comercializar, né?
Então, é certinho. Então, eu vou fazer o balanço dela como se fosse assim, é uma associação, né? Lucro presumido, sem incidência de imposto, mas base, né, normal. Não, Né? não, Então, não é, tem uma, te dar um norte aqui. Tem, se eu não estiver enganado, lá no Conselho Federal de Contabilidade, tem uma norma, acho que é o ITG 2002, eu não lembro o ano. Ele é específico para entidades do terceiro setor. Você tem que seguir o que está nele lá, dizendo. Tem até um modelinho de, eu não sei se acho que é de plano de conta ou é de DRE, balanço, uma coisa assim, e lá explicando lá como é que você vai contabilizar as receitas e despesas, mais ou menos uma forma de você até estruturar o seu plano de contas para essa parte do terceiro setor. Dá uma lida nessa ITG 2002. eu estou indo lá no conselho amanhã, aproveitar e dar uma chegada lá, já vejo isso. Ótimo, Ivanildo. Certinho, então tá bom. Já deu para dar uma situação. Você sabe mais ou menos quando algum colega, no caso, que está ouvindo a gente, tem algum estatuto de uma ONG que poderia passar para a gente dar uma olhada? Porque vamos constituir ainda essa ONG, né? Será que alguém tem e poderia ceder para a gente? Te dar um conselho. Quem está constituindo, pede para procurar um advogado, corpo jurídico, porque não, essa aí é uma coisa que eu acho que o contador não deve se meter em redigir estatuto, esse tipo de coisa, registrar. O máximo o contador pode pegar os documentos e providenciar registro em cartório. Agora, a parte de redação de estatuto, procure um advogado para poder redigir isso, é a melhor coisa do mundo, porque contador, qualquer coisa depois, lá na frente, tiver briga, alguma confusão, vai dizer, foi você que pôs isso aqui, redigiu isso aqui, ou então isso aqui está errado, isso aqui não existe, ou então vai dar problema lá no cartório, isso vai dar, não procure essa dor de cabeça para você. Isso, certinho, Ivanildo. Então, valeu. Boa. Obrigado, hein? Certinho, patrão. Fico grato pela sua orientação. E a menina vai lá amanhã no escritório, eu converso com ela amanhã à tarde, já falo para ela. Ela tá, hoje já tem até a composição da diretoria dela já. Mas vamos deixar quieto, então. Beleza. Te aguardo, hein? Eu te agradeço aí, Ivanildo. E amanhã eu vou lá no CRC. Obrigadão, colega. Valeu. Acho que o Everaldo saiu. Tem mais gente acho que quer falar desse assunto. Pode falar aí o próximo. Fábio, parece que quer falar. Fala, doutor Fábio. Manuel. Alô? Bom, eu pedi a palavra, mas já foi antes, né? O Vanildo já falou e foi bem, está tranquilo. O que acontece? Só queria acrescentar isso, né? A ONG, né? Terceiro setor, ela tem que ser as atividades dela sem fins lucrativos e que conste no estatuto que não será distribuído dividendos para os diretores, né? Para o presidente, o vice. Então, isso tem que observar. Com essas observações, realmente a doação é isenta de qualquer tributo. Ok, Manuel. Valeu, chefe. Fala, Fábio. O que eu ia falar, ele acabou de falar. Tem que ver, a previsão está lá no artigo 150 da Constituição. Fala as condicionantes lá para ter a isenção, a imunidade lá da questão da tributação, inclusive essa aí, que não pode remunerar dirigentes, né? E algumas outras coisas. Por exemplo, como o Vanildo falou, a doação tem que ser aplicada exclusivamente nos fins para quais a entidade foi criada. A finalidade dela, exato. Não pode fugir. Certinho, Fábio. Artigo 150, olha aí, já anotei aqui já para a gente dar uma olhadinha daqui a pouco. Valeu, então, gente. Obrigadão. Alguém mais quer fazer pergunta? São 20 horas e 6 minutos só. Fala, Vanildo. Eu queria perguntar para o doutor Fábio, que ele tocou no assunto, mas se eu não estiver enganado, nem uma lei, eu não lembro se tem de cabeça não, que é muita lei, que fala que, me parece que pode remunerar, aí tem até uma briga de entendimento da Receita com esse negócio, que tem uma lei que diz que pode e não perde a isenção, no caso de diretores, uma coisa assim, não tem a lei que trata da isenção, não tem uma parte lá que diz que pode remunerar nesse caso? Mas aí, Vanildo, é em caso de sindicato. Sindicato, quando assume a presidência
aí ele pode tirar até o valor que ele recebia na atividade que antes de entrar para o sindicato, né? Não, mas não é só sindicato, não. Agora eu não lembro se é no caso de OCIP, ou se é um específico, uma ONG constituída especificamente, porque a ONG é um termo bem genérico para várias coisas. ONG engloba um monte de coisa. É ONG mesmo. Mas a ONG só recebe mesmo. Quem está lá é que é gente rica, certo? Porque essas ONG, quem faz isso aí é gente rica, certo? Para dar doação, certo? Aí o que pode fazer quando ele faz doação, hoje eu não posso nem descontar do imposto de renda mais, parece, né? Everaldo, deixa eu falar um pouquinho. Lá no Conselho, igual, lá tem uma comissão e tem essa lei específica, e a Previdência Social soltou alguma coisa vinculada às OCIP, o Vanil tem razão. É tipo assim, uma ajuda de custo, mas ele tem outro nome. Pode sim. Lá no Conselho, ele verá tudo lá. Lá no Conselho Regional de Contabilidade tem uma comissão, tem um pessoal lá de contadores, inclusive a Genésia faz parte dessa comissão. Tem toda uma lei específica, tanto da parte previdenciária, porque é igual os pastores, esse pessoal que cuida dos desabrigados, os OCIP, eles têm que sobreviver. Tem alguma coisa semelhante, sim. Vai ver lá no Conselho. A legislação própria, né? Criou, é recente. O Evanildo tem razão. Mas lá, a Genésio fazia até parte dessa comissão. Lá no Conselho Regional de Contabilidade, ele vai ver tudo isso aí, tá? Ok? Obrigado. Okay. Fala, Manel. Eu só deixo uma observação aqui para analisar, para pesquisa, né? Eu também vou pesquisar a respeito disso, que eu também já vi isso aí, e é novo essa questão aí de remuneração dos dirigentes. Se não me engano, é de 2014 para cá, porque antigamente não podia, de forma alguma. Agora, vamos separar uma coisa, o que é uma remuneração, uma ajuda de custo para o presidente, o tesoureiro lá, e outra coisa é o dividendo, é distribuir o resultado da operação, da ONG. Né? Então, porque dividir o resultado é diferente, porque lá tem o superávit, né? Esse superávit é para ser aplicado naquela atividade sem fins lucrativos. Então, assim, é só um comentário para pesquisar também. Eu vou pesquisar, mas fica essa observação. Obrigado. Ok. Fala, Vanil. Porque esse assunto é muito assim, é complexo, porque depende, como fala a ONG. Eu posso constituir o que chamam de ONG, normalmente é uma associação ou uma fundação privada. Se for no caso de fundação, aí já vai ter mais dor de cabeça que você vai ter que prestar conta para o Ministério Público. Então, ou seja, quem quer constituir uma fundação privada já vai se preparando de prestar conta para o Ministério Público todo ano, e não é fácil. Se for uma associação, aí tá, você vai construir ela com a finalidade dela. Área da saúde, área de educação, área de meio ambiente, área da cultura, de quê? Você pretende procurar algum tipo de certificação, aí dependendo do que você, da finalidade dessa, que chama de ONG, você vai ver se você precisa de certificação, se você vai pleitear algum dinheiro público, seja lá de que meio, se esse dinheiro depende, tem alguma cláusula lá que diz assim, você não pode remunerar seus diretores. Eu não pretendo pegar dinheiro nenhum do governo, eu não pretendo certificação nenhuma. Aí vai cair nessa regra geral aí, que tem a lei lá, que, igual o colega falou, cita que eu posso, mas eu não posso pôr um valor exorbitante, tem que ser um valor de mercado para aquela função para a pessoa, até mesmo para poder a pessoa não ter interesse de trabalhar, não trabalhar de graça. Não perder a isenção. Aí, assim, é um assunto muito amplo, depende muito do caso concreto, para a gente dar assim, uma opinião mais concisa. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer questionar? Se não tiver, então até terça-feira que vem, né? Depois das eleições, né? Depois que o Bolsonaro foi eleito, beleza. Não pode ver propaganda não, cara. Esse vai ser cortado. Agora. Valeu. Então, até terça-feira, pessoal. Até terça-feira, valeu. Noite abençoada para todo mundo. Tamo aí, vou dar uma pesquisada na ONG, semana que vem eu falo alguma coisa para vocês. Alô. Valeu, até mais.
Até Boa terça-feira. noite. Fica com Deus. Boa noite, um abraço. Boa noite para todo mundo. Everaldo, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, viu? Wesley, Oi? muito sugestivo esse seu fundo aí, viu? Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, só coloquei um fundo aqui. Vou botar. Eu também achei, Wesley, que você não está fazendo propaganda. Porque eu peguei ao acaso esse fundo aqui, não tem nada a ver. Boa noite para vocês, gente. Boa noite. Se Deus quiser, vai dar certo. Amém. Tá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meus nobres. Boa noite.